Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Oremos. Deus que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Queridos, estamos no vídeo de número 87, a quarta parte do 22º encontro, que trata do sacramento da penitência, o sacramento da reconciliação, mais conhecido como a confissão. Nós temos que nos preparar para este sacramento, levando para este lugar da celebração da festa do filho que volta para casa, nos apresentar com o coração penitente, isto é, um coração arrependido. Nós temos que observar, voltando àquele evangelho do leproso que se apresentou diante de Jesus, e Jesus, eu quero, fica limpo da sua lepra, né? Desse mal que isolava você da sociedade, porque o julgava maldito, mas vai mostrar-te ao sacerdote. Nós já dizíamos no vídeo passado que a lepra pior que possa nos atingir é a lepra do pecado. Porque o pecado, além de ser a introdução da morte no mundo, o primeiro pecado, o pecado original, ainda pode nos levar à morte espiritual, à exclusão da vida eterna com Deus, né? Então nós precisamos nos preparar bem para esse encontro no sacramento da confissão. Como nós nos preparamos? Em primeiro lugar, entregando-nos ao Espírito Santo, nos propondo a ouvir a sua voz dentro de nós. Se possível, fazer esta revisão de vida, sobretudo se faz muitos anos que você não se confessa, né? Meses sem se confessar. Quantas pessoas, quando passam por este capítulo, esses capítulos todos, né? Comentam, dando seu testemunho e dizem, gente assim, bem madura, né? Na idade cronológica, e fala, a primeira e última vez que eu me confessei foi para a minha primeira comunhão. Olhem só. Se casaram e não se confessaram antes. Ninguém nos falou. Pois é, estou falando agora. Os sacramentos, né, da crisma, o matrimônio, a ordem, a unção dos enfermos, desde que o doente esteja consciente, claro, né? Será sempre, compreenderá sempre o sacramento da confissão. Então, depois de nos entregarmos ao Espírito Santo, depois de dispor o nosso coração a ouvi-lo, iluminando a nossa consciência, nós vamos perscrutá-la. Desde a última confissão bem feita, eu aconselho a pegar um papel, um lápis, uma caneta e ao longo, né, não é só desse presente vídeo, mas daqui para frente, né, vão tomando nota daquilo que o Espírito Santo vai mostrando. Olha, e essa situação? E aquela situação? E você vai tomando nota para que, uma quase que confissão geral, né, você se apresente a Jesus na pessoa do seu ministro, né?
esse perscrutar a nossa consciência é uma resposta que nós temos que dar a Deus àquela pergunta que ele fez para Adão e faz para você, para mim, agora. Onde estás? A que distância você está comigo? O que é que separa você de mim? Né? O que é que cortou? Como é que você cortou essa relação comigo? Como é que você cortou essa relação com seus irmãos? Com alguém, né? Jesus vai nos levar nesse momento em que nós vamos usar uma lupa sobre a nossa consciência, como que para um deserto. Eu vou atraí-la ao deserto e ali falarei ao seu coração. Né? Diante dessa situação que o Espírito Santo nos mostra, automaticamente nós sentimos o nosso coração arrependido. O arrependimento, né, a convicção de que nós erramos, pequei, Senhor, misericórdia, foi a resposta que Davi deu ao profeta Natã, quando ele, contando uma historinha, levou Davi a entender que essa pessoa era ele, né? Não é o caso de repetir essa passagem bíblica, que talvez todos vocês conheçam. Mas quando você topa com a sua miséria moral, né, diante de Deus e diante de alguém a quem você ofendeu, né, a quem você dirigiu uma palavra grosseira ou fez algum ato moralmente ruim, né, pecaminoso, você dizer, puxa, errei, né? Eu pequei, eu errei. Pecar, né, é errar o alvo, né? Eu atirei mal. Mas não é só arrepender-se. O sinal do arrependimento está exatamente no propósito de mudança de vida. Não é só aquela consciência de ter pecado, mas é uma decisão do coração. Eu vou voltar para a casa do meu Pai. Eu quero receber de novo aquele olhar de perdão que Pedro recebeu depois de ter negado Jesus 3 vezes. Aquele olhar, né, que o filho mais novo guardava no coração do pai bom. Eu vou voltar para casa, aqui não é meu lugar. O pecado não é o lugar de ninguém. Eu vou voltar para casa. Reconhecer-se pecador, pedir perdão a Deus, interiormente reconciliar-se também com as pessoas. Se for o caso, vai reconciliar-te com teu irmão. Vai pedir perdão. Ou vai dar o seu perdão. Vai reconciliar-te com teu irmão. Se nós nos sentimos assim, né, devedores a Deus e aos outros. Decidir-se a mudar de vida. Como é que eu vou evitar daqui para frente as ocasiões próximas de pecado? Como é que eu vou romper com o pecado? Às vezes eu tenho que romper com amizades que só me levam para fora da graça de Deus. Eu tenho que romper com essas amizades, né? Eu tenho que romper com certas situações que me impedem a comunhão, por exemplo, sacramental. O pecado grave impede a nossa comunhão sacramental. E se eu procurar comungar em estado de pecado grave, sabendo que eu estou vivendo uma situação habitual de pecado, eu cometo um sacrilégio. Essas coisas precisam ser ditas, voltar a serem ditas como era no passado. Hoje parece que ninguém mais fala disso, né? Propor-se uma estratégia de guerra. Outra fase desse arrependimento, né? Propor-se uma estratégia de guerra.
Quais são os meus pontos fracos? Quais são as ocasiões, as companhias, os meios, as redes sociais que mais me fazem pecar contra Deus, contra a minha própria dignidade de ser humano, né? De pessoa humana, contra a dignidade do outro? Que armas eu vou usar? Né? Como é que eu vou fugir do pecado? Como é que eu vou evitar discutir com a minha consciência quando, diante de uma ocasião que eu estou quase caindo, eu começo a dialogar? Mas eu estou sendo muito radical, mas a coisa não é bem assim. Até onde eu posso chegar? Né? Bem na beiradinha do abismo, assim, eu não caí no abismo não, mas eu posso caminhar bem na beiradinha. Olha, quem ama o perigo nele perecerá. Né? Um passo em falso vai te levar para o buraco. Então, não dialogar com a tentação. Foi isso que fez Eva cair. Foi isso que levou Eva a tentar o seu esposo e ele caiu também. Então, muitas vezes, nós temos que sair de fininho, gente. Desligar-nos. Uma linguagem moderna, né? Deletar. Deletar. Para nós sairmos do pecado. Nos fortalecermos espiritualmente. Quem sabe depois sermos instrumentos de salvação daquela pessoa com quem nós vivíamos pecando. E finalmente, não está completo não, finalmente, confessarmos como sacerdote. Confessar os nossos pecados ao ministro ordenado para isso, sobre quem Jesus também soprou o Espírito Santo e deu o poder, dizendo: recebei o Espírito Santo. Aquele a quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. Aqueles a quem o retiverdes, eles serão retidos. Né? Confissão é confissão de pecado. Estamos falando do sacramento da confissão. Sacramento de confissão não é uma consulta com o seu terapeuta. Não é. Não é um aconselhamento espiritual. Não é direção espiritual. Isto pode ser feito depois da confissão do próprio pecado. Né? Mas não confundir as coisas. Confissão. Há padres que até perguntam, né? Você quer uma direção espiritual ou quer se confessar? Muito bem. No final da confissão, eu gosto muito de fazer a seguinte coisa. Na minha preparação para a confissão, eu já tomo para mim uma penitência, que é fazer exatamente o contrário daquilo que me levou ao pecado. Então, sugiro que você também não espere o padre, na confissão, lhe dar a penitência que a igreja lhe dá pelos seus pecados, né? Vá com esse propósito. O seu propósito já é um ato penitencial, né? Um ato de satisfação do seu pecado. Depois você recebe a penitência que o padre vai lhe dar. Né? Então, depois de se confessar, você vai ao sacrário, você volta para casa, você vai rezar agradecendo muito a Deus o perdão, a reconciliação, pedir forças para você se manter na amizade com Deus, se manter na amizade com as pessoas, né? Lembro que o gesto do sacerdote de impor as mãos sobre você ou não, mas traçar o sinal da cruz, né? Dizendo em nome de Deus e da igreja, eu perdoo todos os seus pecados, só o sacerdote tem poder para isso. Sacerdote ordenado, entendem? Então vejam, nem Nossa Senhora, nem os anjos receberam esse poder, mas homens pecadores como nós,
E é melhor que seja assim, não é? Porque se fosse uma pessoa assim que não pecasse, jamais entenderia a nossa fraqueza, né? Vamos ficar por aqui. Espero ter ajudado cada um a repensar um pouquinho a sua vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Lembro o para casa que todos devem fazer. Você pode acompanhar melhor o nosso querigma através do livro Itinerário Querigmático, Reflexões e Roteiro, autora Ama Ângela, editora O Lutador. À venda na Comunidade Católica Nova Aliança, sede em Belo Horizonte, Minas Gerais. Ligue para 31 3443 4813 ou solicite a aquisição através de amar@novaalianca.com.br.